Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Na palestra de hoje, meus irmãos, nós vamos tratar de um tema interessante e dando continuidade às nossas falas, aos nossos estudos do Livro dos Espíritos. O tema é o acolhimento da alma após a morte, abordando as questões 287 a 290 do Livro dos Espíritos. Né? A questão da morte para a doutrina espírita, né, ela é lidada de uma forma mais natural, porque a morte que existe é a do corpo, o espírito é imortal. E é preciso que se diga que a compreensão da imortalidade da doutrina espírita diverge um pouco de outras crenças também imortalistas, né? De que a vida prossegue. Porque para a doutrina espírita, nós continuamos exatamente como saímos do corpo. Com os mesmos pensamentos, as mesmas dores. Por exemplo, um suicida, ele desencarna exatamente, ele vê o corpo dele ali e ele vê a realidade com as mesmas dores, com a mesma problemática de que ele estivesse na carne. Com uma diferença. Na carne ele ainda poderia fazer algo. Algo para solucionar a dor dele, a problemática. Quando ele está na realidade espiritual, aí ele vê-se impossibilitado de resolver a sua angústia, a sua dor. Então, ele se decepciona. É inevitável, diz o Livro dos Espíritos, é inevitável a decepção no suicídio. Isso por quê? Porque a alma continua exatamente como ela vivia aqui na Terra. Então aqui a gente já tem uma noção de como é a chegada no mundo espiritual. Ou seja, vai depender de como a gente vive aqui. Vai depender de como a gente vive aqui. Como a morte é esse fenômeno certo, né? E a gente não compreendia direito ao longo da existência humana, aí eu falo desde o início da evolução humana, né? Desde que a gente alcançou a razão. A teologia, as religiões começaram a criar penas eternas, incutindo medo, a ameaça, para se definir regiões infernais, regiões purgatoriais, o conceito de céu, de inferno, enfim. Essa conceituação toda objetivava tentar esclarecer de alguma forma o fenômeno morte. Mas Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, quando esteve entre nós, deu uma lição assim, nunca antes vista, sobre o fenômeno da continuidade da vida após a morte. Foi quando ele, 3 dias depois, né, do seu desencarne, ele aparece para Maria de Magdalena. Maria de Magdala, ou Maria de Madalena, como alguns conhecem. E não só para ela, depois apareceu para os discípulos, apareceu incontáveis vezes. Chegou a aparecer para mais de 500 pessoas na Galiléia, mostrando o quê? Que a vida é contínua. Contínua, ela não cessa. A rigor, a vida é só uma e é a vida do espírito. Ora o espírito está na matéria, como eu e você que me acompanha agora. Ora o espírito está na realidade espiritual. Mas a vida é a espiritual, em todos os quadrantes do mundo. Ou, melhor dizendo, do universo. A vida sempre vai ser do espírito. Eu não deixo de ser espírito por estar numa matéria. Daí porque o que é que morre? A matéria. A carne, essa estrutura, essa sim morre. O pó retorna ao pó. Mas o espírito se desprende e segue. Essa conceituação nos leva a perceber que a chegada dele lá vai depender de quê? De como ele viveu aqui. E isso está muito bem esclarecido por Allan Kardec quando ele faz o comentário à questão 155 do Livro dos Espíritos. Quando os espíritos vão explicar o fenômeno exatamente dessa passagem da morte. Aí eles vão dizer que há necessidade de um desprendimento, não é algo automático, né? Pebufo, como a gente diz, numa linguagem assim bem popular.
né? Como você abriu um portal, você já está do outro lado. Não, há um desprendimento, porque nós temos um corpo fluídico que está preso à matéria. Esse corpo fluídico tem que se desprender molécula a molécula do nosso corpo material, né? Esse corpo fluídico que a gente chama de perispírito. Então, é lento. Agora, essa lentidão varia com o espírito. Espírito, vai dizer Kardec no comentário dessa questão, desmaterializado, ou seja, que já busca antecipadamente viver a vida espiritual. Como viver a vida espiritual? Viver os valores do espírito. Exerce a paciência, busca a humildade, é caridoso, não perde a esperança, não perde a fé em Deus, tem a visão de vida futura, faz o bem para as pessoas, porque vê que o universo existe um Deus amoroso, misericordioso e bom. Então, essas pessoas, elas não são tão apegadas às questões materiais. Como não são, Kardec chama de desmaterializadas, esse trespasse lá para o mundo espiritual é mais suave, é mais sutil. Os que vivem, porém, aqui eu vou dar a palavra dele, ele diz assim, ó, em outros, naqueles sobretudo cuja vida foi toda material e sensual. Sensual aqui não tem a conotação apenas sexual, mas é o gozo dos prazeres da carne. Vive buscando a todo instante estar em estado de prazer, de entrega, né? Então, portanto, essas pessoas que se entregam exclusivamente a isso, ou que vivem isso de forma muito intensa, aí não. Como ele está muito preso à matéria, a essa realidade, às posses, aos títulos, aqui provisórios, isso é viver a vida material. Achar que ela é o título que ela tem, ó, eu sou uma pessoa importante, eu tenho muito poder, eu tenho muita riqueza. Então ela é muito apegada. Essas pessoas têm dificuldade para chegar no mundo espiritual. Esse desprendimento é mais lento. Ele chega a dizer, dura dias, semanas, meses e, a depender da espécie de morte, até anos, né? No livro Céu e Inferno ele vai contar casos de espíritos suicidas, né, que eu já citei aqui inicialmente. Ele vai dizer, no suicídio excede todas as expectativas, preso ao corpo por todas as suas fibras, porque quando ele está em vida, né, ele está pleno, né, de vida. O espírito que comete o suicídio, ele está pleno de vida. A mente dele é que não está boa, mas fluidicamente ele está pleno de vida. Aí ele dá fim à própria existência. Nesse caso, ele diz, o perispírito faz repercutir na alma todas as sensações do corpo com sofrimentos cruciantes, né? Às vezes, aí ele no livro Céu e Inferno, entrevista espíritos suicidas que vão contar que ficam revivendo a morte incontáveis vezes. Outros ficam na situação triste vendo o corpo ser, né, ali entrar no estado de putrefação, enfim, né? Então, essa recepção, por que eu estou falando isso? Essa chegada lá vai depender de como o gênero de morte, uma morte violenta, por exemplo. O espírito, numa morte violenta, primeiro o corpo, numa morte violenta, o corpo desfalece, né? Morre. Depois é que vai haver o desenlace, né? Veja que o fenômeno morte é do corpo. O desenlace, o desprendimento do espírito da matéria, que é a desencarnação, vem depois da morte, né? Interessante. Aí ele fala dos casos de morte violenta. Então, morte violenta. Então, dependendo do gênero da morte, e principalmente da vida do espírito, é que vai se ter uma chegada no mundo espiritual tranquila ou mais perturbada, né? O estado de perturbação, naturalmente, todos teremos, porque é uma saída de um mundo, de uma realidade material para uma existência em outro plano, Então, é como se a gente estivesse numa cirurgia, a gente fosse passar por uma cirurgia, né? E aí você acorda ainda tonto, tomando pé da situação e consciência da sua
realidade. Então esse estado de perturbação varia ao infinito e especialmente varia de acordo com a evolução de cada espírito. Pois bem, dito isso, aí a gente vai agora fazer a leitura das questões que nos compete aqui conversar um pouco, né? Questão 287 do Livro dos Espíritos. Nesse preâmbulo que a gente já fez, já deu todo o tom, né, da nossa fala nas questões seguintes. 287, Kardec pergunta: como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo espiritual? Né? Como é que ela vai ser recepcionada? Primeiro que a realidade espiritual está lá, antes de nós. Então, tem muito mais espírito na realidade espiritual do que espíritos encarnados, né? O benfeitor Emmanuel chega a dizer que tem 3 vezes mais lá do que aqui. Então, quando chega lá, na realidade espiritual, como é que vai ser essa recepção? Aí eles vão dizer: a do justo como bem-amado irmão, desde muito tempo esperado. Né? Então, tem uma equipe espiritual que velava, que acompanhava o nosso processo aqui na Terra, nos esperando lá, desde que sejamos justos. O conceito de justo não é perfeito, não é um anjo, não tem anjo aqui na Terra, né? Jesus foi o espírito mais perfeito, esse sim é perfeito. Todos nós, os demais, são espíritos ainda em processo de aprendizado, mas aquele que buscou minimamente se esforçar por ser uma pessoa boa, vai sem sombra de dúvida ser muito bem recebido. Vai ter uma comunidade de espírito maior ou menor, a depender dos laços de afinidade que ele tenha construído, para lhe receber na parte espiritual. Herbert, e o injusto, ou seja, aquele que não operou no bem, dizem os espíritos, como um ser desprezível. Então ele vai ficar à própria sorte. Não vai ter ninguém para trabalhar e resgatar ele para levar para o mundo espiritual. Nós estamos vivendo o processo de pandemia ainda, né? E no seu último livro, Divaldo Pereira Franco relata que por volta de setembro de 2019, antes da pandemia, a pandemia vem cerca de janeiro de 2020, em setembro, 3 meses antes, toca os clarins anunciando que ia haver no orbe um desencarne coletivo para todas as colônias espirituais se prepararem para fazer o processo de socorro. Por quê? Porque muitos espíritos bons, justos, deveriam ser amparados. Deveriam ser amparados. E estão sendo amparados. Estão sendo amparados. Né? Ele descreve lá no livro, com uma certa riqueza de detalhes, inclusive os processos nos hospitais, as almas desencarnando, umas mais perturbadas e outras mais equilibradas. Aquilo que eu estava dizendo, o desenlace depende, o processo de chegada lá depende de como o espírito viveu, né? E aqui a gente relembra aquela máxima de Jesus: a cada um segundo as suas obras, né? O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, existe uma relação constante da nossa vida entre mundo material e espiritual. Nós estamos construindo relações nesses dois mundos a todo instante. Né? Ninguém fere a lei divina sem se prejudicar a sua realidade espiritual. E ninguém é instrumento de Deus, da paz, da concórdia, da fraternidade, sem também deixar de receber, por sua vez, as benesses da prática do bem. Essa é a espécie de contabilidade divina a cada um segundo as suas obras. Quem opera no bem, recebe, colhe o bem. Né? Mas aí vamos seguir. Questão 288. Que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre ele de outro espírito mau? Né? Aqui a gente vê os espíritos impuros que estão lá nas regiões mais densas da realidade espiritual, do mundo espiritual. Nesse livro último de Divaldo Pereira Franco, ele relata, né,
essas cidades mais tenebrosas do mundo espiritual. E vejamos a questão, como os espíritos vão dizer, como se dá isso, né? Como é que eles recepcionam os espíritos maus. Aí eles dizem, ficam satisfeitos quando veem seres que lhes assemelham, ou seja, que são parecidos com eles, né? Muito deles, né? A gente vê que eles até colocam os espíritos que eles estão obsidiando em processos difíceis, né? Para tentar até ali a vinda mais rápida desse espírito, né? Às vezes por vingança, etc. E tal. Então eles se sentem felizes. Mas também vai dizer os espíritos, mas também privados da infinita ventura. Porque onde há sofrimento não tem como haver felicidade, é incompatível, né? Pois bem, vamos seguindo essa questão rapidinha e vamos para a questão 289. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? Que é uma questão interessante, né? Como é que se dá aqueles... Porque aqui a gente contou, os maus vão se reunir, vão ficar felizes porque uns encontram o outro, mas não vão ser felizes de verdade, né? Porque vão ficar no mundo desse sofrimento, do ódio, do rancor, aquela coisa toda. Mas os que foram justos, os que operaram no bem, vão o quê? Vão se encontrar com os parentes, os amigos. É isso que a pergunta Kardec faz. Vai haver esse encontro? Aí dizem, sim. Os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Olha que bacana. Volta a dizer, né? O que ligares na terra será ligado no céu. Ou seja, o bem que eu faço aqui, eu vou criando espíritos simpáticos que vão formando o que Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo chama de família espiritual, construída pelos laços da afinidade. Afinal de contas, todos somos irmãos. Não apenas pelos laços da carne. Somos irmãos porque somos filhos do mesmo Pai, que é Deus. Mas essa afinidade ela vai sendo construída, sendo traçada ao longo da nossa existência. Então, sim, eles se encontram. Felicitam-na, né? A alma que chega no mundo espiritual. Aqui a gente está falando dos bons. Como se regressam de uma viagem por haver escapado aos perigos da estrada. Veja que beleza aqui, né? Primeiro eles dizem, olha, vocês estão numa viagem. Quando o corpo vai para o útero, né? Perdão, quando o espírito encarna e vai para o útero da mãe, ele recebe um bilhete de ida. Mas lá, carimbado atrás, tem a hora da volta, o retorno, o pátio espiritual. E essa viagem, os espíritos ficam esperando o retorno da viagem por haver escapado aos perigos da estrada. E ajudam, inclusive, no desprendimento dos laços corporais. Então, até o desenlace, que é o processo de desencarnação, é auxiliado por esses amigos e parentes. É uma graça concedida aos bons espíritos. Veja, eu repito, a gente está falando dos bons. Porque um espírito mau, a gente já viu na questão primeira lá. Ele vai ser legado à própria sorte. Não é verdade? Mas aqui, ó, é interessante ele dizer isso aqui. É uma graça concedida aos bons espíritos, os lhe virem ao encontro os que amam. Então ele fica feliz. Ao passo que aquele que se acha maculado permanece em isolamento, ou seja, não encontra os parentes. Pode ter uma mãe muito boa, querida na vida, que retornou primeiro para a parte espiritual, mas como ele aqui na Terra não andou bem, não se desincumbiu bem das suas tarefas, operou no mal, ele não vai ter a benesse de encontrar de cara, na chegada do mundo espiritual, a sua mãezinha querida. Muito embora ela possa até acompanhar. A gente vai ver já um pouco sobre isso aqui. Ela possa acompanhar esse processo. Mas ele não vai poder encarar, porque ele vem de uma história aqui na Terra não muito boa, né?
E isso, diz o Espírito, funciona como uma punição. E aí a questão 290 para a gente se encaminhar para essas considerações finais. Os parentes e amigos sempre se reúnem, ou seja, é uma certeza esse encontro e quando se reúne ser constante. Eles conviver uns com os outros no mundo espiritual, né? Como é que se dá isso? Aí os espíritos vão responder. Depende isso da elevação deles e do caminho que seguem. Voltamos a dizer, depende de cada um. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que outro, não pode os dois conservar-se juntos. Porque tem espíritos, eu vou já citar um exemplo aqui, que estão mais adiantados. Aí ele trabalha numa região e esse aqui trabalha no outro. Esse tem uma afinidade para uma região mais elevada e esse nem tanto. Aí eles não podem estar juntos. Ver-se-ão de tempos em tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado ou quando se houverem igualado na perfeição. Né? E aí eu vou citar um exemplo concreto. O clássico caso de André Luiz no livro Nosso Lar. Esse exemplo de André Luiz vai resumir tudo o que a gente disse aqui. Né? Quem não leu a obra, recomenda demais. Tem o filme, já é uma obra belíssima. André Luiz era um médico bem-sucedido, né, no estado do Rio de Janeiro, só que levou uma vida não tão justa como deveria. E aí o desencarne dele não é bacana. Né? Ele chegou lá, inclusive, a ser acusado como suicida indireto por ter levado uma vida desregrada e sem compromisso consigo mesmo, com o corpo dele. Né? Ele desencarna numa doença complicada, exatamente por ter maltratado muito do próprio dele, um câncer, né? E enfim, e aí a gente vê, eu vou abrir aqui agora a palavra para o próprio André Luiz contar como ele viveu. E aí ele não conseguiu encontrar, por exemplo, os familiares quando chegou lá no mundo espiritual. Ele passou 8 anos sofrendo nas regiões tenebrosas, umbralinas do mundo espiritual, até conseguir ser resgatado. E aí foi quando ele teve uma oportunidade, por exemplo, de encontrar a mãe. E é interessante que a mãe dele, a mãe de André Luiz, o acompanhou desde o momento que ele estava no hospital. Né? Acompanhou ele várias vezes no sofrimento no mundo espiritual, mas ele não dava conta de perceber ela. Né? Que é isso que os espíritos nos disseram. Depende do espírito. Vamos ver, por exemplo, como foi que André Luiz viveu. Aqui é ele falando. Em verdade, não fora um criminoso. Ou seja, eu era um médico, estudei, meus pais foram muito bons comigo, eu acabei me formando, etc e tal. Mas aí veja o que ele diz, né? Eu não era um criminoso, eu era um cidadão de bem, entre aspas, né? A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. O que é a filosofia do imediatismo? Viver das questões materiais e das questões sensuais. Foi isso. Né? Ele, inclusive, teve sífilis. Habitara a terra, ele habitou a terra, gozara-lhe os bens, colhera as bênçãos da vida, mas não lhe retribuíra cetil do débito enorme. Ou seja, ele diz, eu recebi muito da vida, de Deus, de tudo, das coisas boas da terra, mas não ofereci nada. Aí aqui começa a mostrar um débito perante a lei divina. Não é o justo, porque o justo recebe e dá de si. E ele continua. Tivera paz cuja generosidade e sacrifício por mim nunca avaliei. Não honrou pai e mãe, Nunca chegou a avaliar a importância da paternidade e da maternidade na vida dele. Ele não atentou para isso. Ou seja, débito.
esposa e filhos que me prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Ou seja, minha família, ele se prendeu nesse núcleo. Que isso não é amor, isso é egoísmo feroz. Cuidar da família, perfeito. Nós devemos que... A família é o nosso primeiro lar, o nosso primeiro templo, nosso educandário. Agora, você vai deixar de viver a vida, como ele vai dizer aqui agora, né? Única e exclusivamente para se prender à sua família. Ó como é que ele vai colocar aqui, preste atenção. Possuíram um lar que fechei a todos. Olha, ele se fechou no lar dele. A todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Então ele não prestava atenção mais a ninguém. Ou seja, era um acumulador para si e para os seus. Dedicara-me com os júbilos da família, né? Esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana. Surdo a comezinho os deveres de fraternidade. Esse era André Luiz, ele mesmo contando. Não era generoso, não era fraterno, era exclusivista, era individualista e era entregue aos gozos da terra, aos prazeres do mundo, sendo vivendo uma vida material e sensual. Chegou lá como amparado? Não podia, porque a cada um segundo as suas obras. Pôde ver os familiares? Não pôde ver. Foi a mãezinha orando muito tempo, falando com o ministro Clarencio da colônia Nosso Lar, daí o nome do livro, que fez com que André Luiz, depois de sofrer muito, esgotar muito o orgulho e a vaidade de um médico famoso, foi que ele conseguiu ser resgatado para o mundo, para a colônia espiritual Nosso Lar. E aí teve a bênção de reencontrar a mãe. Porque é aquela história que o livro contou. Não vê de imediato, mas depois de tempos em tempos, possa ser que o espírito, quando se refaz, aí ele vê o familiar, né? E aí vamos ver aqui, para a gente finalizar a nossa fala, a alegria de André Luiz quando vê a mãezinha, né? Ele diz: senti-me então o mais venturoso dos homens. Aquele já tinha sido resgatado, né? Ele já estava em processo de recuperação em Nosso Lar. Guardava a impressão de haver o barco da minha esperança ancorado em porto dos mais seguros. Ora, encontrar os braços da mãe na realidade espiritual, né? A presença maternal constituíra infinito reconforto ao meu coração. Notando-lhe o vestido escuro, as meias de lã, a mantilha azul, que eram os trajes caseiros dela, né? Agora você veja, esse espírito não estava nem em Nosso Lar. Quem era a mãe de André Luiz? Uma dona de casa. Agora, uma mulher religiosa, cumpridora dos seus deveres e princípios ético-morais cristãos. Então aqui a gente vê um ser simples, singelo, mas de alta luminosidade. Que André Luiz, para poder vê-la onde ela estava, teve que apenas em sonho, uma espécie de desdobramento no mundo espiritual para ele conseguir chegar até a mãezinha, a esfera onde ela estava, que era bem mais elevada do que Nosso Lar, né? Mostrando aí a questão 290 que a gente acabou de ler. Os locais onde cada um vai ficar depende do que cada um construiu fora. Não, porque ela era, né, do ponto de vista material, uma simples dona de casa, né? Ele era um médico famoso, mas você vê como é a realidade no mundo espiritual. E aí ele conta, né? Encostei a minha cabeça no seu ombro e olhei as suas rugas, o olhar doce e calmo de todos os dias, como se eu fora uma criança. Ele se sentiu uma criança na presença da mãe. Mãos trêmulas, a minha, né? Acariciava as mãos queridas da minha mãe, sem conseguir articular uma frase. Ele ficou tão encantado com a luz da mãe que ele não conseguia nem falar.
Minha mãe, todavia, mais forte do que eu, falou com serenidade. E aqui a gente finaliza a nossa fala. Veja a mãe, um espírito equilibrado, calmo, digamos assim, bem-aventurado, porque já estava trabalhando em regiões muito mais purificadas de atividade espiritual. Ela diz: André, nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas, ao sentimento de gratidão. André Luiz estava ali enfermo ainda, numa cama de hospital no mundo espiritual, e ela já esbanjando gratidão. O Pai, Deus, jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação, né? Porque foi muito tempo para ela conseguir encontrar ele. Não julgues, porém, que eu houvesse te esquecido. Às vezes, André, a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. Veja que beleza, meus irmãos e minhas irmãs. O nosso destino é amar, portanto, né? Então, que com esses exemplos que a doutrina espírita nos lega, como é o caso da mãe de André Luiz, o que a princípio a gente vê que poderia ser uma punição por ela não estar podendo ali receber o filho assim que ele chega na parte espiritual, mas tudo aquilo por trás havia uma pedagogia divina. Era o amor de Deus querendo tirar o orgulho, as vaidades e o individualismo e o egoísmo daquele espírito muito apegado ainda às coisas materiais. Quando ele se desprende disso, aí ele consegue alçar para uma situação mais venturosa e encontra a mãe, né? E dias depois já estaria ele, após ele começa a trabalhar em nosso lar, no primeiro dia que ele trabalha em nosso lar, ele já tem a benesse de visitar a mãe em zonas superiores. Então é assim que, através do trabalho, do sacrifício, dos nossos interesses mais imediatistas, que certamente nós alcançaremos patamares de mais paz, entendimento e misericórdia divina. Tenhamos todos uma boa noite e que os bons espíritos nos guiem. Que assim seja.